nesta noite aqui, para ouvirmos também um pouco daquilo que Ele tem, do muito que Ele tem para cada um de nós. Muitas bênçãos Deus tem para as nossas vidas. E nós estamos tratando um assunto muito interessante para cada um de nós. Uma igreja relevante. A igreja somos nós, e nós queremos ser relevantes neste mundo de escuridão, nesse mundo de trevas, e nós temos que nos preparar para isso. Aos nossos visitantes, o desejo de Deus também é que você seja uma igreja relevante, porque Deus ama você. Então, essa mensagem também é para você, porque Deus quer fazer de você também uma igreja relevante. Ele quer ser o seu pastor, o seu guia. E quando Deus é o nosso pastor, nada nos falta, ou seja, a sua presença é constante em nossas vidas. Para tanto, Deus deu a nós um privilégio também, de termos entre nós um amigo, pastor, faz parte da minha família também, e aqui pastor Zé. Há muito que eu gostaria de trazer o pastor Zé, eu disse pela manhã isso, para estar conosco, mas só agora Deus aprovou o nosso desejo de tê-lo entre nós. Mas antes eu quero fazer um desafio, antes de passar a palavra para ele, eu quero fazer um desafio. Eu sei que você vai sentir desejo de beber água, vai sentir desejo de ir lá no banheiro, mas você não vai fazer isso. Pela manhã, 3 não conseguiram, mas eu percebi que são os mesmos 3 que fazem isso lá quando está lá na igreja, quando eu estou pregando, então não é culpa não é minha. Descobri que a culpa não era minha, é que eles costumam sair todos os sermões, e eu quero pedir a vocês 3, que não saiam dessa vez, tá certo? Os 3 não saiam, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, já estou orando por vocês. Pastor Zé, esse é um assunto que Deus colocou no seu coração para nós. Pela manhã foi uma mensagem tão maravilhosa. Eu tenho certeza que, assim como eu, os meus irmãos que ouviram aquela mensagem não vão esquecer nunca, porque nós vamos colocar em prática na nossa vida. E eu tenho certeza que nesta noite também, Deus quer alcançar outros irmãos também, e nós que estivemos pela manhã, uma outra palavra que venha fortalecer as nossas vidas. Porque o mundo que estamos vivendo precisa de uma igreja relevante. E aquele desafio feito pela manhã, nós aceitamos. Eu acredito que, mais uma vez, neste momento, nós vamos ouvir a voz de Deus pela sua instrumentalidade. 40 anos de ministério pastoral. 40 anos mostrando à igreja que ela pode ser uma igreja relevante. Esse é o servo de Deus que tem essa grande missão e Deus preparou para tanto. Ouçamos aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações, através pela instrumentalidade do seu servo, mas quem estará falando aos nossos corações é o Espírito Santo de Deus. Por isso, cale-se diante dele toda a terra. Amém. Obrigado, pastor. Queridos, muito bom poder estar aqui com vocês, poder compartilhar este momento de culto, de adoração a Deus, poder também estar compartilhando desse encontro com a família, rever os nossos amigos, estar com a minha irmãzinha, a Ruth, nesses dias aqui. Então, estou muito feliz de estar com os irmãos. Pastor Eliel, nós queremos trazer também aos irmãos uma palavra de incentivo, porque estamos vivendo uma realidade, estamos não vivendo, mas presenciando uma realidade no Brasil evangélico. As igrejas evangélicas do Brasil estão vivendo um momento em que estão perdendo a sua relevância. E por isso, compartilhando com o pastor, a gente entendeu que esse tema seria muito interessante para a vida da igreja, desde o adolescente até o idoso, não é? E poder acompanhar o que significa viver a relevância da igreja na sua vida, na vida da comunidade interna e externa, né? E na sua própria vida. Nós queremos, então, continuar no texto de Atos, que é o texto que a gente escolheu para basear a nossa reflexão sobre esse tema,
Hoje pela manhã, nós estivemos conversando juntos e dissemos que uma igreja relevante é aquela igreja em que ela entende, né, que Jesus é o seu Senhor, que nós pertencemos como igreja a Jesus. Aprendemos também nesta manhã que Jesus é aquele que pagou um preço alto, né, para que nós pudéssemos ser uma igreja, né, continuando o seu ministério na terra. E aprendemos que Jesus é aquele que protege a igreja, não é? Ou seja, protege a vida da igreja, a igreja enquanto a sua caminhada e enquanto realizar ou realiza o seu ministério aqui na terra. Então nós vamos dar continuidade a essa reflexão, mas baseando hoje os versos 46 e 47 do texto de Atos 2. Atos 2 é o texto que a gente vai usar para nossa exposição bíblica. Estamos tratando o assunto a partir de uma exposição bíblica de Atos 2, assim como referências também a outros textos no livro de Atos, tá bom? Então vamos caminhar e quero dizer da alegria de estar aqui com vocês. Atos, então, capítulo 2, versículo 46 e 47, que diz assim: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos. Então, que Deus nos abençoe, né? No entendimento e aplicação desta palavra, né? Algumas notas importantes para a gente considerar. Esse texto está exatamente revelando para nós os primeiros momentos da igreja ou da congregação inicial de Jerusalém, que nós, nos nossos dias, costumamos chamá-la de igreja primitiva. Né? Igreja primitiva. E é bom entender por que a gente chama de igreja primitiva, né? Igreja primitiva é uma referência para todas as igrejas, né, daquele tempo, ou seja, do início do cristianismo. E a igreja que a gente chama de primitiva é uma referência para todas as igrejas posteriores a ela. Tá? Essa expressão igreja primitiva normalmente é uma expressão usada para se referir à igreja dos tempos apostólicos. As igrejas do tempo apostólico, normalmente nós nos referimos a elas chamando-as de igreja primitiva, ou seja, os primeiros seguidores de Jesus Cristo após a sua ascensão. É chamada de igreja primitiva não no sentido de ser rude, não é? Ou despreparada, ou não preparada, mas no sentido de ser antiga. Não é que ela não fosse uma igreja preparada, uma igreja realmente com condições de fazer o ministério. Na realidade, a descrição que o livro de Atos nos traz deste período da igreja cristã, demonstra que foi um período muito bonito, muito relevante para o tempo daquela igreja, e que os membros que ali estavam reunidos naquelas igrejas, chamadas igrejas primitivas, estavam unidos e seguiam plenamente os ensinos deixados por Jesus e ensinado pelos apóstolos. É isso que a gente aprende aqui no livro de Atos, dizendo-nos que este era o perfil daquela igreja, que era uma igreja relevante para o seu tempo. Nós, quando observamos os princípios daquelas igrejas, que a gente então chama de igreja primitiva, revelados principalmente no livro de Atos, e vale a pena lembrar, como dissemos hoje pela manhã, o autor do livro de Atos é Lucas, não é? O mesmo que escreveu os evangelhos, tá bom? Então, para quem não sabia, fica sabendo agora, né? Então, o autor é Lucas, e Lucas era um historiador, então ele conta com detalhes todo o surgimento da igreja, todos os acontecimentos, toda a aplicação da vida daquela igreja para a sua comunidade, para a vida dos membros, e toda a obra que partiu daquelas igrejas, principalmente a obra missionária que aquelas igrejas realizaram, né? E quando nós vamos encontrar aqui, então, o quê? Um modelo
perfeitamente aplicável às nossas igrejas hoje. Pela manhã a gente refletiu sobre alguns modelos que acontecem na modernidade. Dissemos que estes modelos, eles são importantes e trazem alguns benefícios, alguns resultados bons, mas não significa dizer que são melhores do que Atos, do que os modelos, né, da igreja de Atos dos Apóstolos. Então, o que nós podemos perceber, ou o que a gente pode propor para a igreja hoje? O que a gente pode propor à igreja hoje é que, à luz do trabalho da igreja primitiva, cada igreja, que é única na sua cultura, tem a sua cultura própria, a sua maneira própria de viver, a sua maneira própria de gerenciar-se e de realizar o trabalho, deve aplicar esses princípios mediante a orientação do Senhor. Então, quais são as orientações bíblicas que ali estão escritas, que devem realmente serem aplicadas à igreja deste tempo, ou seja, uma igreja relevante para este tempo? Mas, queridos irmãos, o que não pode faltar para uma igreja relevante neste tempo, primeiro, a esperança em Cristo. Quando eu olho para a igreja de Jerusalém, quando eu olho para todas as igrejas do tempo apostólico, nós vamos perceber uma igreja realmente colocando toda a sua esperança em Jesus, toda a sua confiança em Jesus, aquele que era o Senhor da igreja, aquele que comprou com um alto preço, aquele que pagou com um alto preço. Por isso, o texto de Atos 1, verso 11, diz assim: os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Ou seja, a igreja precisa estar realmente alimentando ou sendo alimentada por esta esperança. Aqui nós percebemos que depois de Jesus, da sua ressurreição, preparando-se para a sua ascensão, ou seja, para a sua chegada, né, seu retorno à casa do Pai, à presença do Pai, e os varões que ali estavam, a igreja que ali estavam, ficavam como contemplando aquele momento que Jesus estava indo, e os anjos do Senhor, varões que ali estavam, 2 deles mandados pelo Senhor, alertou aquela igreja que ela não deveria ficar na contemplação. Aliás, é uma lição para nós. Como igreja relevante, nós não podemos ficar detidos apenas contemplando as bênçãos que caem dos céus. E parece que hoje nós estamos exatamente assim, numa contemplação. E quando as bênçãos que vêm do Senhor para as nossas vidas como igreja, é para ser realmente compartilhadas. Era isso que aqueles irmãos que ali estavam recebendo a mensagem. Não fiquem olhando apenas, não fiquem contemplando, porque esse que lá no céu foi recebido, assim como vocês viram, ele assim voltará, né? Assim como vocês viram ir, ele voltará. O texto fala-nos então o seguinte, que aqueles homens galileus, porque estavam ali contemplando, é como se naquele momento a glorificada cabeça, não é? Ou seja, o cabeça da igreja, o cabeça dos seus intentos, dos seus propósitos, tivesse se separado, tivesse desaparecido. Eles ficaram como que perplexos, e agora o que vamos fazer? E então, eles foram alertados, não é, que aquele que ali foi, ou que tomou de volta o seu lugar, a ideia que eles tinham de que nunca mais voltaria, não era verdade. Ele voltará. Ele virá para estar com a sua igreja. Então, foi esta a intenção do Senhor ao levar esta mensagem àqueles homens, àquela igreja que estava ali reunida na contemplação. Então, foi
eles receberam a mensagem, assim como os viste indo, do mesmo modo ele virá. Aliás, nós precisamos, como igreja do Senhor, entender esta realidade, né? Que o nosso Senhor voltará. E a pergunta é se a igreja está preparada para receber o Senhor Jesus, né? E estar com Ele na sua eternidade. Então, como pessoalmente e visivelmente e gloriosamente eles estavam contemplando a ida de Jesus, esta alegria e essa expectativa precisava estar no coração dele, e a esperança de que ele virá. E assim, então, toda a tristeza da partida, com aquela notícia, sem dúvida, foi anulada nos seus corações. Porque a partir daquele momento, eles estavam sendo avisados, ou estavam alertados que Jesus voltaria, e coisa que Jesus já tinha falado várias vezes. Mas há coisas que a gente ouve tantas vezes, e parece que ainda não entrou, né, no nosso entendimento, e não partiu para exatamente a nossa consciência, e entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Então o que é preciso considerar aqui? É preciso considerar a iminente volta de Jesus. Nós, como igreja do Senhor, precisamos entender e propagar e anunciar de que Jesus vai voltar. E estarmos exatamente esperando este momento da volta do Senhor Jesus. Por isso, precisamos entender o senso de urgência que determina os passos da igreja, porque a volta de Jesus é algo que no nosso entendimento bíblico se aproxima a cada dia. Então, o senso de urgência que o Senhor precisa ou quer colocar no coração dos crentes da volta do Senhor Jesus. E entender que o maior patrimônio da igreja de Cristo é o próprio Senhor. Ele é o maior patrimônio. Então a nossa esperança em Cristo precisa ser o combustível da relevância de uma igreja. A nossa esperança em Jesus, de que Ele foi, mas vai voltar, para buscar a igreja, deve ser realmente o combustível da nossa relevância como igreja neste tempo, como a igreja hoje. Então, essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui no livro de Atos para esta noite, no versículo de número, que eu disse, verso 11, né? Verso 11 do capítulo 1. Em segundo lugar, a igreja relevante precisa confiar no Espírito Santo. Ou a igreja, para ser relevante, a sua confiança precisa estar realmente na ação do Espírito Santo no seu meio. Versículo 8 do capítulo 1 é um versículo que todos nós conhecemos, não é? E que é citado muito em épocas de missões, não é? Porque é o versículo que nós entendemos como a missão que o Senhor dá à igreja. Então, diz o texto, que Jesus, antes da sua ascensão, deu à igreja esta missão, e dizendo que eles iriam receber o Espírito Santo, que haveria de descer sobre eles, e sobre vós, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, descer sobre vós o Espírito Santo. A nossa confiança de que fomos, ou como igreja do Senhor, somos capacitados pelo Espírito Santo que habita na igreja. E quando eu digo igreja, entendam vida. Eu, você. Todas as vezes que nós citarmos aqui que o Espírito Santo habita na igreja, toda vez que citarmos igreja, nós estamos nos referindo a nós, não é? A nós, não a igreja como uma instituição, não uma igreja como um lugar onde ela se abriga,
Não uma igreja como templo, mas uma igreja como um organismo vivo, que somos nós, crentes em Cristo Jesus. E o Espírito Santo, então, habita na igreja, habita na vida da igreja. Lucas, o mesmo autor, né, de Atos, mas lá no seu evangelho, no capítulo 24, versículo 49, ele diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, Lucas está registrando no seu evangelho palavras do Senhor Jesus quanto à promessa da vinda do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Então, nós percebemos aqui que o Espírito Santo é promessa do Pai para a igreja. É promessa do Pai para a igreja. Se é promessa, ele cumpre. Ele cumpre. E por isso nós precisamos confiar na obra do Espírito Santo no meio da igreja. Ou seja, isto é, o que o Pai prometeu, o Espírito Santo, do qual Cristo é quem concede com a sua autoridade, é uma realidade e precisa ser uma realidade na vida da igreja. João 14, versos 16 e 17. E eu pedirei o Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, equivale dizer, outro consolador, equivale dizer, Espírito Santo. Para quê? Para estar com vocês para sempre. Ou seja, é a presença do Espírito Santo no meio da igreja até que Jesus volte. Até a volta do Senhor Jesus. E no verso 17 ele diz que este é o Espírito da verdade. Ou seja, a verdade que a igreja prega, a verdade que os crentes vivem. A igreja, para ser relevante, precisa viver esta verdade. É pelo Espírito Santo, irmãos queridos, que a igreja cumpre a missão. É através do Espírito Santo, na vida da igreja, na vida do adolescente, na vida do jovem, na vida do adulto, na vida do ancião, tenha ele 10 anos, tenha ele 95 anos, tem alguém com 95, está ali, ó, né? Não importa o tempo que você tem de idade, ou de crente, tenha 40 anos de ministério, ou 30, ou 20, ou tenha 1 ano de ministério, ou esteja ou não no ministério, aonde você estiver, crente, você será usado pelo Espírito Santo do Senhor. É Ele que nos faz, né, mover para que realmente sejamos testemunhas, porque é isso que ele diz aqui, sereis testemunhas para mim. Vocês precisam testemunhar da minha palavra, da minha verdade, daquilo que tenho dito a vocês. Ou seja, o que o Senhor está dizendo? Que esta ordem trata-se da pregação apostólica, ou seja, a pregação do Evangelho, e precisa ser realmente a chave apropriada para o exercício da igreja, para transmitir os planos do Senhor para a igreja. É através do nosso testemunho, planos esses que estão no livro de Atos e tantos outros textos declarados nas Escrituras Sagradas. Aonde então? Em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria. Nós percebemos isto acontecer desde o primeiro capítulo de Atos até o 9º capítulo de Atos. Judeia, Jerusalém, Judeia e Samaria. Né? Essa ordem de Jesus vai se cumprindo a partir do capítulo 1 até o capítulo 9, até o capítulo 9. Até os confins da terra, depois, né, até os confins da terra, nós vamos perceber do 10º até o 28º capítulo, já se cumpriu o até confins da terra, com a obra missionária do apóstolo Paulo. Então, já nos dias apostólicos já se cumpriu, e há de continuar cumprindo-se,
a ordem de sermos testemunhas onde quer que o Senhor esteja plantando uma igreja sua. Seja em Porto Velho, seja em Magé, seja em qualquer lugar onde nós percebemos uma igreja do Senhor, ali o Senhor nos colocou para sermos testemunhas da sua palavra, da sua verdade. Então, irmãos queridos, o poder da igreja reside nas ações do Espírito Santo no meio dela. O poder da igreja não está nela mesma. O poder da igreja reside na ação do Espírito Santo no seu meio. E por isso nós precisamos dar lugar, abertura para que o Espírito Santo possa operar no meio da igreja. A igreja precisa confiar efetivamente no Espírito Santo, na obra que o Espírito Santo quer realizar através da vida da igreja, da existência da igreja e de cada crente. Portanto, a confiança no Espírito de Deus, o Espírito Santo, prepara a igreja para que ela seja relevante no seu tempo. É a nossa confiança, a nossa entrega à ação do Espírito Santo que vai preparar a igreja do Senhor para que ela seja relevante no tempo em que o Senhor lhe tem permitido trabalhar, fazer a obra, como foi nos dias dos apóstolos, como foi nos dias das igrejas lá apostólicas, assim ao longo da história da igreja até os nossos dias, enquanto Jesus não vir. Será esta igreja capacitada pelo Espírito Santo para esta obra. Uma igreja relevante no seu tempo, em terceiro lugar, é uma igreja que ora. É uma igreja de oração. É uma igreja que está atento à prática da oração. E se há algo que a gente precisa neste tempo é orar. Aliás, nós temos sido desafiados a orar todos os dias. Porque todos os dias, pela velocidade dos acontecimentos e pela velocidade das notícias, a gente tem todo dia um motivo novo para orar. Seja nas nossas relações sociais, seja nas relações políticas, econômicas do nosso país, nós percebemos, à medida em que a gente vai vivendo, razões que nos desafiam a sermos uma igreja de oração. E não há igreja relevante se não orar. O jovem precisa orar. O adolescente precisa orar. Os adultos precisam orar. Nós, já da idade mais avançada, precisamos orar. Não é? Nós que já somos idosos. Muito interessante, né? Dizer isto. Porque isso deveria ser normal. A oração deveria ser uma prática normal. Mas, pelo contrário, nós temos entendido como desafio para as nossas vidas termos que destacar tempo de qualidade para a oração. Eu disse que a gente está afeto aí às comunicações, né? E alguém colocou um pôster em um dos perfis do Facebook de uma foto. E essa foto era comparada, duas fotos trabalhadas, feito aquelas colagens. Em cima era uma foto de um grande ajuntamento para uma festa gospel e que ali havia muita gente. Lotado aquele lugar. Pessoas cantando, alegres ali. E a foto de baixo era a foto de uma igreja, num culto de oração. E que se podia contar as pessoas que estavam no culto de oração. Isso só acontece lá em Magé. Aqui não acontece. Com certeza em Porto Velho não acontece isso, eu tenho certeza. Mas lá em Magé acontece. O culto de oração nas igrejas lá no município onde eu sou pastor, são os cultos menos frequentados. Aqui não.
eu tenho certeza que a igreja fica cheia. Mas lá em Magé não é assim não. Ou seja, a realidade da igreja evangélica do Brasil é que a igreja evangélica do Brasil está orando cada vez menos. Estão preocupados com eventos. Não estou dizendo que os eventos não sejam bons. Mas nós precisamos dar lugar, né, a uma coisa em cada momento, mas principalmente a oração. E olha o que acontece aqui no capítulo 1, verso 14. No capítulo 1, verso 14, nos diz que aquela igreja, que é exemplo para nós e que é o alvo da nossa reflexão, era uma igreja que perseverava unânime em oração. O que é unânime? Havia uma unanimidade, todos estavam envolvidos e interessados em orar. Não havia apenas um grupo que orava, que aliás hoje a gente tem muitos grupos de oração, né? Mas toda a igreja estava ocupada em orar. E o texto diz que eles se reuniam para orar com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Está aqui no texto. Ou seja, é uma igreja que continuou em acordo. Havia acordo naquela igreja, unidos por um laço mais forte do que a morte. Em orações, em petições, orações e petições necessárias para os discípulos naquele momento. Era necessário que eles estivessem juntos em oração, porque eles estavam com aquele sentimento, né, de orfandade, estavam órfãos pela separação física de Jesus, e por isso a oração iria minimizar este sofrimento. O texto diz que eles estavam também reunidos com as mulheres, e com eles estava Maria, mãe de Jesus. Ela é destacada aqui neste texto. É interessante que ela está aqui em destaque, distinta das outras mulheres. Mas, de modo nenhum, ela está aqui para estar ou exercendo alguma supremacia sobre os apóstolos. Muito pelo contrário, nós encontramos aqui ela também orando junto com os discípulos, pedindo ao Senhor em nome do seu Filho glorificado. Alford, ele diz assim, esta é a última menção de Maria no Novo Testamento. A fábula da Assunção da Virgem não tem fundamento nem tradição. Então, é a última vez que ela aparece aqui, não é? Mas o que ela está fazendo aqui? Ela está orando com os discípulos. Ela está junto orando com os discípulos. Mas ainda sobre a oração na vida da igreja relevante, nós podemos perceber Atos capítulo 3, verso 1, Pedro e João subindo ao templo à hora nona para orar. Para orar. Né? E Pedro e João, olha aqui, dupla, né? E dupla relevante foi Pedro e João. Já estavam associados desde os dias de Jesus, e agora encontrados novamente juntos, e João ainda muito jovem, e apenas como um ator silencioso, mas caminhando com Pedro. E aquele episódio na porta do templo, né? Quando aquele homem é curado. Subiam ao templo, ou seja, estavam indo ao templo, para um lugar de oração, diz o texto. Para o lugar de oração. Que lugar você tem destacado para a sua oração? Alguns acham que ir ao monte, a oração é mais poderosa. Mas é interessante que Jesus disse assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai, que te vê em secreto, e em secreto te responderá. Se tem um lugar que Jesus recomendou para orar, é no seu quarto. Então a oração ela é poderosa, não é porque você está em determinado lugar. Ela se torna poderosa porque você a faz com fé. É a sua fé, a sua confiança e o seu entendimento que torna a oração poderosa. Não é o lugar que você está,
mas o que você faz. Mas é interessante que a gente tenha um lugar onde a gente se reúne para orar. Acho que todos nós vimos aqui, né, quarto de guerra. Se não todos, mas eu entendo que a maioria viu aquele filme, né, que retrata aquele lugar onde aquela senhora destacava um tempo para orar e fazia disto uma prática em sua vida. Que você tenha o seu quarto de guerra, que você tenha um lugar próprio, né, para a oração, mas que você entenda que orar é necessário. É indispensável para a vida da igreja. Caminhando aqui em Atos 12, versículo de número 5, a igreja estava em oração. Aqui nós vamos perceber a igreja orando. Orando por quê? Pedro, pois, estava guardado na prisão e a igreja orava com insistência a Deus por ele. Lembra deste episódio? Pedro estava preso, mas a igreja orava por ele. E as portas da prisão se abriram e ele foi solto e chegou de volta no lugar onde os irmãos estavam reunidos, bateu a porta, aquela menina não conheceu, né, e não abriu a porta, e todo episódio você sabe. Mas percebe uma coisa aqui? A oração era feita sem cessar por aquela igreja, com insistência. Era uma igreja que orava com insistência ao Senhor. Ou seja, era uma igreja que havia sinceridade e entendia a urgência da sua oração. E nós precisamos entender como igreja o quanto é urgente orar. E a igreja estava orando e pedindo ao Senhor por ele. Ele quem? Pedro. Não em uma assembleia pública, ok? Porque a gente entende que naquele tempo a igreja tinha os momentos públicos, mas em muitas vezes se reunia em grupos em casas particulares. É o que estava acontecendo aqui. E isso foi mantido durante algum tempo por causa da perseguição que eles sofriam. Mas mesmo diante da perseguição, oravam. Mesmo diante das tribulações, oravam. Mesmo diante das circunstâncias, oravam. E nós precisamos seguir este exemplo daquela igreja dos dias de Pedro. Então, portanto, irmãos, a igreja de Atos era uma igreja de oração. Por isso foi relevante para o seu tempo. Porque era uma igreja de oração. A igreja hoje precisa clamar. Uma igreja que clama para que Deus revele sua vontade pela palavra. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Aliás, em 97, quando eu estive aqui em Porto Velho, eu preguei no retiro, e foi esse texto. Não é? Há 20 e tantos anos atrás. Mas não era nesse lugar, em outro. Né? Eu me lembro que eu preguei nesse texto, falando sobre a igreja que clama. Então, nós precisamos, como igreja, clamar para que Deus realmente mostre a sua vontade, revele a sua vontade pela sua palavra, e a igreja prossiga então nesta caminhada. Precisa clamar para que Deus sare suas feridas. Quantas vidas feridas? Quantas igrejas feridas? Quantos ministérios feridos? E nós, como igreja, precisamos clamar para que nossas vidas sejam saradas. Nossa nação está doente. E nós precisamos ser igreja do Senhor, que clame de forma relevante para que o Senhor sare a nossa nação, como diz o texto de 2 Crônicas 7,14, não é? Esse meu povo que se chama pelo meu nome. Qual é o povo que se chama pelo nome do Senhor? A igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, nós precisamos, irmãos, nos humilhar diante do Senhor, nos quebrantar diante do Senhor e orar, clamar, entendendo que nós temos um Deus que ouve,
e buscar a minha face. Esse buscar significa aproximar-se de Deus, falar com Ele. Agora olha aqui, e converter-se dos seus maus caminhos. Então, é necessário que estejamos fazendo algum tipo de exame todos os dias, para entender em que momento ou em que circunstância a gente precisa se converter ao Senhor. Aí você vai dizer, mas pastor, eu já me converti. Eu já me converti. Concordo contigo. Nós já nos convertemos um dia a Jesus para termos a salvação eterna. Mas a gente não deve esquecer que a natureza pecaminosa continua. A natureza pecado. Nós não somos dominados pelo pecado, não é? Mas temos a natureza. E esta natureza, às vezes, nos faz, de alguma forma, tirar ou desviar o nosso foco daquilo que é a vontade de Deus. E você percebe exatamente o apóstolo João dizendo isso na sua primeira carta. Porque a carta de João, ela é escrita para as igrejas também. E naquela carta ele diz que a gente deve confessar os nossos pecados ao Senhor como igreja. E ele está concordando com o escritor do Crônicas, quando diz, e se de alguma forma nos convertermos dos nossos maus caminhos. Então, quando isto acontece, diz o texto, então eu ouvirei. Então, o Senhor promete que vai ouvir. Há aqui a promessa de que Ele vai ouvir. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nós temos um Deus que sara a nossa terra, sara as nossas feridas, sara a igreja, Ele restaura as nossas vidas, mas Ele faz isto quando a igreja ora. Então nós precisamos entender que a oração encoraja a igreja para que ela seja relevante. É através da oração que nós somos encorajados, né, a realmente sermos relevantes neste tempo, como foi a igreja primitiva para o seu tempo. Em quarto lugar, a igreja relevante é aquela que valoriza a palavra do Senhor. Qual é a valorização que você tem dado à palavra de Deus? Palavra de Deus, Bíblia. Nós precisamos dar valor à Bíblia, não é? Se você a tem no formato de um livro, ou que você tenha no formato da sua mídia, não é? Ela precisa estar ao seu alcance. Seja ela no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ou nas versões, né, impressas, que aliás hoje são tantas, né? São tantas que até dificultam as nossas leituras uníssonas a partir da Bíblia, que cada um de nós tem uma versão diferente. Aí os nossos irmãos da mídia, né, nos ajudam muito quando colocam o texto, que aí a gente lê de forma igual. Alguns de nós têm 1, 2, 3 ou 4 Bíblias em casa. Possivelmente, se eu perguntar aqui quem tem uma só, ninguém vai levantar a mão. Mas se dizer que tem mais de uma Bíblia, muitos vão levantar as suas mãos. Nós temos as nossas Bíblias em nossas casas. A verdade, a pergunta é, não importa se ela está na sua casa, será que ela está no seu coração? Ela pode estar na sua casa, pode estar na sua estante, você pode levá-la no seu celular, no seu tablet, não é? Mas a pergunta é que é necessário ter a palavra de Deus no nosso coração. Eu vejo então a experiência da igreja de Jerusalém, a nossa querida igreja chamada primitiva por nós. Versículo 42 do capítulo 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina. Significa dizer, perseveravam na palavra. Perseveravam nos ensinos da palavra. Ou seja, não se distanciavam
da verdade da palavra. Ou seja, continuou firmemente, constantemente, em cima da palavra, entendendo que a palavra era mais importante para a vida da igreja. Doutrina dos apóstolos significa ensino dos apóstolos, que foi entregado, de alguma forma, às instituições, entendendo que era indispensável para consolidar a missão daquelas igrejas. E não é diferente hoje. É o conhecimento da palavra que vai consolidar a missão da igreja, para que ela realmente cumpra a sua missão. O texto diz que havia comunhão, ou seja, em seu sentido mais amplo, a igreja estava em comunhão. A ideia do partir o pão significa esta comunhão. Não é apenas a ceia aqui retratada, mas a unidade da igreja, a união da igreja, repartindo-os com os outros. Esta unidade fortalecia a igreja diante dos abusos e perseguições do seu tempo, que por vezes nos levava à interrupção até mesmo das refeições que faziam. Mas por onde eles andavam, eles tinham a palavra do Senhor também no seu coração e testemunhavam desta palavra. Que lugar a palavra de Deus tem ocupado na vida de cada um de nós? A Bíblia, queridos irmãos, é a única regra de fé e prática da igreja. Isso a gente sabe. A gente aprende isso na escola dominical. Espero que todos aqui sejam alunos da EBD, não é? Porque é na EBD, na escola bíblica dominical, ou outro nome que você queira dar, que hoje a modernidade traz nomes diferentes, né? Tem uns que até manteram, pastor, EBD, mas o nome é Escola Bíblica Discipuladora. Ok. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Eu ainda prefiro escola bíblica dominical. Então, o aluno da escola bíblica dominical aprende, sabe que a Bíblia é regra de fé e prática da igreja. E sem o conhecimento da Bíblia não há como ser relevante. É necessário o empenho da igreja para preservar e caminhar nos ensinos dos apóstolos, ou seja, naquilo que foi transmitido para nós desde os dias apostólicos. Significa dizer que é necessário o empenho para que a igreja possa perseverar e caminhar nos ensinos das Sagradas Escrituras, como igreja do Senhor. É indispensável a valorização da revelação profética das Escrituras. Nós, como igreja do Senhor, precisamos, de alguma forma, ela precisa ser e viver de acordo com os ensinos recebidos das Escrituras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Igreja querida, a Bíblia é verdade absoluta e não relativa. E nós estamos vivendo um momento em que muitos têm relativizado a verdade. O conceito de relativismo tem ocupado o meio da igreja, os campos, né, evangélicos. O relativismo é o conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta, ou validade intrínseca, mas eles têm apenas um valor relativo enquanto bem servir. Subjetivo, de acordo com as diferenças e percepção de cada um como queira considerar. É isso que é o relativismo. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia é verdade absoluta, o que está escrito aqui é verdade. O haja de Deus é haja mesmo. Não tem muito tempo que eu fui visitar uma parenta da minha esposa, né, para ser mais exato, e ela foi professora de EBD. Mas ao longo do tempo se afastou, e ela veio e falou assim: Oséias, sabe de uma coisa?
Eu até acredito que foi Deus que fez tudo, mas não com aquele haja. Ele partiu de alguma coisa, que ele também, não com aquele haja. Minha tia, né? Não é desse jeito. O haja de Deus foi o haja de Deus. Ouvi uma historinha de um garoto que foi ridicularizado pela sua professora quando falava da travessia do povo de Israel no Mar Vermelho. Que o mar tinha aberto e eles passaram. E ela disse, não, isso é muito relativo. E não é bem verdade assim. É porque naqueles dias em que aquele povo estava atravessando, havia uma parte do mar, né, que era raso, então as pessoas passaram por ali. Não abriu coisa nenhuma, eles passaram por ali. É aquele garoto, junior, como vocês que estão aqui, adolescentes talvez, frequentadores da EBD, olhou para aquela professora e disse assim, pois é, o meu Deus é muito mais poderoso do que eu pensava, porque ele matou um exército inteiro em 50 centímetros de água. Mas é essa a ideia mesmo que as pessoas estão passando por aí. E a gente precisa preparar os nossos filhos, os nossos jovens, para estarem ouvindo aquilo que os professores estão relativizando a respeito da verdade sagrada nas escolas e nas universidades. Deixa eu dizer para você uma coisa, meu jovem, e meus irmãos, pais e avós que aqui estão, e crentes e igreja. Uma pesquisa recente observou que 66% de jovens crentes indo para a universidade abandonam a fé por causa do relativismo. E de tanta coisa que está acontecendo que a gente sabe nas universidades, desviando as pessoas da verdade. E enquanto isso, nós, enquanto igreja, o que estamos fazendo? Precisamos ensinar os nossos jovens, ensinar os nossos irmãos, ensinar a igreja quanto à verdade da palavra e dizer a eles que a palavra do Senhor é, sem dúvida, suficiente para seguirmos na direção de sermos uma igreja relevante. Então, o que a gente aprende aqui? O que a gente aprende com a palavra do Senhor dita a nós nesta noite? Aprendemos que Cristo é o maior bem para a vida da igreja relevante e que ele voltará. E este aprendizado precisa ser realmente a nossa esperança de que Cristo é o nosso maior patrimônio. Mas ele vai voltar para estar buscando a sua igreja. Aprendemos que a igreja não pode prescindir da presença e da ação do Espírito Santo que está presente para fortalecê-la na busca da sua excelência e da sua relevância. Precisamos dar abertura para que o Espírito Santo realmente atue no meio da igreja, sem medo. Acho que já passou o tempo da gente ter medo de pregar sobre o Espírito Santo, pastor. E de nos permitir que o Espírito Santo atue. É claro que a gente vai fazer isto e deve se submeter a isto dentro de uma lógica bíblica, dentro de uma verdade bíblica. Entendendo qual é a missão do Espírito Santo do Senhor. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e ensinar a igreja a caminhar e observar a vontade de Deus na vida dela. Aprendemos que a oração precisa ser prática constante. Não é aquela oração da manhã, do almoço e do jantar e do dormir. E às vezes do dormir já com soninho, né? Não. Mas é aquela oração com um tempo de qualidade, em que você realmente tire um tempo de qualidade. Eu não vou pedir que você levante a mão, nem que você diga se sim ou não, mas para você refletir. A minha pergunta é, você, pai, mãe e filhos, têm se reunido juntos para orar? O culto doméstico esvaziou-se em nossas igrejas.
Os filhos não se reúnem mais com os pais, nem os pais se reúnem mais com os filhos para a oração. E nós precisamos nos reunir como família para orar, como igreja para orar. A oração precisa ser uma prática constante, para que a igreja então tenha comunhão com o Pai. Aprendemos que a Bíblia revela a doutrina que os apóstolos ensinaram. Portanto, a igreja precisa andar nesta verdade e deve preservar esta verdade e perseverar nesta verdade, na palavra do Senhor. Portanto, irmãos queridos, uma igreja para ser relevante hoje, alimenta sua esperança unicamente em Jesus, confia na direção e condução do Espírito Santo, dedica tempo de qualidade para conversar com Deus, ou seja, orar, entende o valor da palavra de Deus e não a despreza, como diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, verso 20, quando ele diz: não desprezeis a profecia, ou seja, não despreze a palavra de Deus. Queremos ser uma igreja relevante? Cristo seja realmente a nossa única esperança. Aliás, foi campanha, né? Título da campanha lá dos anos 65, acho que foi, né? Cristo a única esperança. Sejamos conduzidos pelo Espírito Santo. Tenhamos tempo de qualidade para conversar com o Senhor. E façamos da palavra de Deus, não é? A nossa verdade absoluta, para caminhar na direção de dar uma resposta ao Senhor, porque Ele espera da minha vida e da sua vida, que nós sejamos relevantes para este tempo tão necessário, não é? Para o nosso testemunho como adolescentes, como crianças, como jovens, adultos, como igreja do Senhor para este tempo. Amém, irmãos? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por Tua palavra. Ó Senhor, conduz-nos a entender o quanto o Senhor espera da Tua igreja neste tempo. Da minha vida, da vida dos meus colegas pastores, da vida dos meus irmãos em Cristo, da Tua igreja neste lugar, das Tuas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora. Que sejamos igrejas realmente que tenham resposta para este tempo, em que o mundo tremendamente está necessitado de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua verdade, e precisamos, ó Pai querido, que nós como igreja Tua sejamos despertados a caminhar no cumprir de nossas missões. Muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos juntos e que o amanhã possamos estar aqui novamente, continuando a refletir sobre a Tua palavra. Oramos agradecidos em o nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Tenha a palavra.